Hoje, 20 de fevereiro, véspera de carnaval, nós falamos com Eduardo Alves da Silva, um especialista em desenvolvimento de software. Ele é, inclusive, pós-graduado na área, com 19 anos de carreira e mora em Blumenau, Santa Catarina. Como ele diz, ele é um cidadão italiano não reconhecido ainda, e que enfrenta, como milhares por esse Brasil afora, as conhecidas dificuldades para agendar o seu pedido de reconhecimento junto ao consulado. Ele refletiu sobre esses problemas todos, acompanhando inclusive a INSEMI, e tem sugestões importantes a fazer. Mas antes de ele falar sobre o tema que vamos abordar hoje, vamos perguntar para ele como é que da onde ele vem, etc. Quem é o Eduardo? O seu lado italiano, por exemplo, é da parte da mãe, que você tem Silva no sobrenome? Como é que é, Eduardo? Oi, então, olá, Peron, né? Obrigado primeiramente pela oportunidade, poder falar um tema assim, importante, relevante, né? Que tantos, como você disse, milhares estão sofrendo, né? Bom, então o meu lado italiano é por parte do meu pai. Então veio da mãe dele e do meu bisavô, né? Então, meu bisavô, minha avó, meu pai e para mim. Então, o meu avô, esposo da minha avó, né? Que seria italiana. Ele, na época, era bem comum, então ele colocou o sobrenome dele, né, o Alves da Silva, passou para o meu pai e passou para mim. Então aí a gente acabou perdendo, né, mas aí a minha família, do lado italiano, é o Poleto. 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 Uhum. A parte materna também é italiana, ou não? Não, aí a partir da minha mãe, não. Ah, certo. E você é aí de Blumenau mesmo? Nasceu aí? Não, eu nasci na Baixada Santista, em Cubatão, sempre fui criado em Praia Grande, né, vizinho ali de Santos, que é a cidade mais conhecida, e vão completar agora 8 anos, em abril, que mudamos eu, minha esposa, aqui para Blumenau, e hoje nós temos a minha filha, né, a Maria Eduarda, já 4 aninhos, que já nasceu aqui em Blumenau, ela já é blumenauense. Tá, você foi a Blumenau, então, em busca de trabalho, Trabalha. certamente. Você Isso, eu é tive uma formado na oportunidade. tua cidade, na tua região, e foi para Blumenau para trabalhar. Coisas E, da profissão e da vida. É, exatamente. Antes de nós entrarmos aí nessa questão que é a tua área, Eduardo, também a tua área, claro, eu gostaria Uhum. de que você fizesse uma análise. Você que está acompanhando, está sofrendo na carne esse problema, o Prenota-me, quer dizer, os consulados todos estão indo para o Prenota-me, praticamente os principais já foram, e segundo consta, todos eles irão para o Prenota-me, tanto na parte de passaportes, agendamento de passaporte, como na parte de cidadania, né? E aí nas redes sociais se acumulam as críticas em cima disso aí, porque é um sistema que simplesmente não deixa rastro, né? Como é que você vê isso? Pois é vulnerável esse sistema? Por que que, de repente, as pessoas têm que partir para empresas, para pessoas que usam robozinho, sei lá, como é que é isso? Como é que funciona isso, você sabe? Sim, né, é uma questão delicada, né, por exemplo, eu tô já entrando um pouquinho no meu caso, assim, eu tô tentando, né, já tô com a documentação toda pronta desde o final do ano ali, novembro, mais ou menos, outubro, e você tenta diariamente, né, é uma angústia, né, para quem tá tentando agendar, porque tenta e sempre: "Ah, não tem horário disponível", e a gente tem o entendimento, né, que todos os serviços acessados pelo governo, ele deveria no mínimo te dar um protocolo. Então, assim, o Prenota-me, ele é um sistema, assim, que eu vi, ele pode ser personalizado conforme cada consulado, né. Eu peguei o manual de instruções, tem disponível, se você perguntar, né, pesquisar o Prenota-me, né, o manual vai ter ali no italiano, explicando como que usa, passo a passo. E ele tem algumas funcionalidades que, por exemplo, no caso de Curitiba, que é o meu consulado aqui do território, e eu também, né, o que eu tenho acompanhado de outros consulados também não disponibilizaram, que ele tem a função de waitlist, que é, ou seja, que é aquela lista de espera. Então a gente poderia pedir, como hoje tem as filas, né, ali em São Paulo, até pouco tempo era feito por e-mail, que você pedia e entrava numa fila, ele tem essa funcionalidade, mas acabou se optando por não utilizar essa funcionalidade, e ali a gente conseguiria um protocolo de pelo menos a chamada, né. Então, assim, o que eu vejo hoje no Brasil, eles não estão utilizando essa funcionalidade do Prenota-me. Não sei
por qual motivo que eles não. Mas o sistema permite. Então, assim, aquela questão da gente ter um número de protocolos, saber em qual a posição que a gente está, o Prenótomo, ele possui. Ele Eduardo, permite. Eduardo, Aham. vamos com calma e Por por partes. etapa. É muito Aham. importante essa informação que você dá. Você está informando que você estudou o sistema e Aham. ele permite que o consulado, quer dizer, ao você tentar, mesmo que você não consiga a ligação, você pode obter um protocolo? Isso, é porque eles podem disponibilizar um número de vagas por uma data, né, e abrir ali, as pessoas tentarem, concorrerem, como eles podem dar a opção, esgotou as vagas, né, hoje aqui como está configurado, simplesmente você tenta e fala, não tem vaga disponível, mas ele poderia te encaminhar para uma lista de espera, tem esse recurso no sistema, e você pode falar, me adiciona na lista de espera. Aí você recebe um e-mail com a confirmação, você tem tantas pessoas na sua frente. Isso tem no sistema. Então, seria possível usar o sistema para dar precedência para quem, por exemplo, tentou 1000 vezes já e não conseguiu. Exatamente, exatamente, né. No Então entanto, como está hoje, quer dizer, o cara que tentou uma vez e teve sorte, está na mesmo nível de igualdade com quem já vem tentando há 1 ano, 2 anos, sei lá exa quanto tempo. exatamente. É, e aí o que abre, né, que a gente é bem simples procurar, né, na internet, quando você pesquisa Prenótame, né, até para acessar o link do site, já vem um monte de propaganda de empresas especializadas em conseguir, né. Não precisa pagar agora, pague só depois, eu consigo até em 3 meses conseguir uma vaga, aí a pessoa dá o né, então você entra no site e vê: eu consegui em 1 semana, eles foram muito ágeis". Então realmente por quê? Eles usam, né, tem alguns até que falam: "Não, nós usamos computação de último nível", que são os chamados robôs, né, Uhum, que justamente você tenta competir, só que ele clica muito mais rápido do que você, vai muito mais rápido que um ser humano, e aí você não consegue competir, né. E uhum. uma porque eles também conseguem descobrir quais são os horários que abrem as vagas, e você vai tentar ali aleatório, como são poucas vagas, parece que nunca tem uma vaga, né, mas tem os momentos que abrem, e só que elas são rapidamente preenchidas, né. Então esse é um segundo ponto. Eu volto ainda Uhum. perguntando para ti sobre essa questão da possibilidade de estabelecer, vamos dizer, medir a densidade da Aham. demanda individual, inclusive. Isso aí é muito difícil de implementar. Você disse que seria possível cada consulado implementar isso? É isso? Isso, no manual você vê que tem E a é muito waitlist. difícil implementar isso, não? São configurações, né, então tem parâmetros, porque até se você olhar, assim, para outros consulados, às vezes, por exemplo, Curitiba, eles oferecem 2 serviços pelo Prenota, do passaporte, agendamento, né, solicitação de passaporte e da reconhecimento da cidadania. Se você pega um consulado de Nova York, ele tem uma lista ali de 10, 8, né, até mais serviços que você consegue fazer pelo Prenota. E a lista de documentos também variam. Por exemplo, até para o próprio serviço você consegue falar, aqui em Curitiba você dá o comprovante de residência. Outros consulados podem exigir outros documentos. Então ele é personalizável. Então Uhum. tem esse ponto, né. E também dependeria do consulado, nessa personalização, emitir um comprovante de que você não conseguiu, por exemplo, fazer a ligação, completar a ligação, é isso? Isso, se eles habilitassem a parte de lista de espera, você entraria, não acharia nenhuma vaga disponível no momento e pedia: "Não, me adiciona na lista de espera". Aí o próprio sistema, ele já te fala ali na hora qual que é a sua posição e ainda você ainda recebe um e-mail dizendo qual é a sua posição. Tem 5.000 pessoas na sua frente, 10.000, 1.000.000, né, não importa, mas ele informa. Porque aí Beleza. é justamente o consulado teria, né, acesso de quem pediu, tá, ali fica a requisição pronta, ele poderia: "Não, esse daqui eu vou agendar, ó, sobrou uma vaga, vou encaixar", ou mesmo organizar, né, uma fila, tem uma demanda maior, posso abrir mais vagas, ofertar. Esse é Uhum. um ponto, né. Sim. Referente aos robôs ainda, no Isso, isso. manual, tem um ponto lá, porque, assim, foi uma das primeiras coisas que eu me perguntei, né, falei assim: Uhum. um CAPTCHA, né, o sistema de CAPTCHA, Sim. que existem várias formas, né, tem alguns que a gente às vezes vai no site do governo federal brasileiro, são umas palavras, né, entre uma imagem, fica até difícil às vezes até pra gente reconhecer, ou então o do Google, né, esse que é bem famoso, assim: reconheça os faróis", aí você tem várias imagenzinhas, você tem que clicar onde tem os faróis, eh então aquilo lá já diminui, né, não que seja impossível de um robô ser feito e ainda conseguir, mas precisa de muito mais recurso, é muito mais difícil. E levaria mais tempo para ele poder reconhecer também. E o sistema tem.
Porque eu me perguntava, mas não tem, assim, mas segundo o manual tem, só que tem um detalhe. Eles chamam de CAPTCHA invisível, que é o quê? Quando eles detectam uma anomalia nas requisições, eles entendem que é um robô chamando, eles colocam esse CAPTCHA. Só que pela prática, não, ele não está reconhecendo que é um robô, ele acha que é um ser humano, porque senão estaria barrando, né? Estaria sendo efetivo. Tá, Então, segundo o manual, diz que tem o CAPTCHA segundo o manual, invisível. ele tem então, o dispositivo, quer dizer, Isso, poderia ser acionado, para bloquear os robôs, é. mas não está sendo acionado. É, por algum motivo, o reconhecimento que é um robô chamando, ele não está conseguindo. Então, talvez o mais conveniente fosse deixar sempre habilitado, né? Então, você habilitaria, se é um robô, se é um ser humano tentando, ambos teriam que superar o CAPTCHA, né? Eduardo, como é que funciona tecnicamente essa coisa de robô? Dentro da. Procure, obviamente, não em linguagem técnica, Sim, procure interpretar para quem não entende da coisa. Como é que ele funciona? isso, assim, o que que ele faz basicamente, né? Quando a gente está ali no navegador, vem alguns códigos que, assim, tanto a gente vê visualmente, né? Você entra ali no Chrome, outros navegadores, a gente consegue navegar, tem os botões. Quem programa isso, ele coloca alguns identificadores, né? Tem o próprio texto, tudo isso daí é baseado num código-fonte. Quem programa o robô, ele faz justamente isso, ele tenta identificar, primeiro ele tem que ter acesso, né, às páginas, ele tenta identificar esses identificadores, ou se não tem uma expressão, né, um botão, né, o que está escrito no botão, e aí o que que ele vai fazer? Ele faz uma sequência de passos, por exemplo, entra nessa página, depois procura o botão, por exemplo, ele consegue distinguir alguns elementos, e fala, procura um botão com esse nome, por exemplo, ou um link, né, assim, reservar. Aí, encontrou? Tenta clicar. Então ele vai dando algumas instruções e, por exemplo, de navegação básica, você consegue com poucas linhas fazer um robô desse hoje em dia, ou até automatizar, né? Porque o outro processo é você, por exemplo, você navegar e o robozinho, né? O programa ele vai gravando que você clica e ele escreve um programa, dá uma saída de um programa. Então é basicamente isso, ele vai navegando dentro no código-fonte da página e aí vai te levando para outras páginas, vai fazendo as ações. Só que ele consegue fazer isso numa velocidade muito maior que a gente, né? Porque a gente ainda tem que arrastar o ponteiro do mouse, clicar onde que tá. Para ele é praticamente instantâneo, né? Porque ele faz assim velocidades absurdas, né? Milissegundos, assim, é muito rápido mesmo. Então aí a gente acaba e ele consegue fazer isso por tempo indeterminado, né? Enquanto a gente cansa, se fizer 10, 20, 30 vezes, a gente já não tem o mesmo ritmo, ele é uma máquina, né? Então ele vai fazendo. Esse é o primeiro ponto, é o mais simples, né? Só que aí tem técnicas sofisticadas que você pode fazer em concorrência, né? De vez ser, né? Nós seres humanos a gente só consegue usar um mouse ali por vez. Ele pode levantar 10 programinhas executando ao mesmo tempo. Então, como se fossem 10 pessoas clicando numa velocidade super rápida. E aí eles têm algumas técnicas para tentar também barrar essa identificação. Será que está vindo tudo do mesmo computador? Está vindo de computadores diferentes? Então tem algumas técnicas que você utiliza para parecer que são pessoas diferentes, né? Então, assim, é desleal, assim, no sentido, assim, não dá para comparar, né? Como se alguém estivesse correndo de carro e você a pé, né? Sim, pelo que você explica, inclusive, não requer nem muita prática, nem muita habilidade, basta ser inicializado na área de programação, pelo que eu entendi, não sei, né? Depende do grau Sim, de automação que você busca, não é verdade? isso, exatamente. Então, assim, o mínimo que eles conseguem fazer com o robô é pelo menos saber os horários, né? Porque você deixa aquilo rodando o dia inteiro e aí ele vai mudar. Opa, agora foi para uma página diferente do que sempre estava respondendo. Então é nesse horário que abre a vaga. Então isso já te dá uma vantagem em relação de uma pessoa comum que entra e fala, 8h30 da manhã, vou tentar, não tem vaga. Vou tentar outro horário. Não tem vaga. Aí entra às 4 da tarde, não tem vaga. Aí a pessoa fica perdida, né? Então a chance dela, né, são poucas vagas e se esgotam em poucos minutos, mas ela não sabe nem qual é o minuto que abre, ela Sim, nunca pois vai é. conseguir. E é isso que eu ia te perguntar. Para saber quando abre, também é possível através de artifícios como esses? Isso, exatamente, porque você vai tentando, aí vamos supor, a resposta é sempre a mesma. Ele vai tentando, tentando, tentando. Quando tem muda de página, foi para uma página diferente, a resposta muda. E aí você consegue falar, opa, mudou,
por exemplo, a pessoa nem precisa estar acompanhando, ela pode tirar um print screen da tela. Vamos supor que você não programou porque você não teve acesso, né? Lembra que eu falei que precisa ter acesso às telas, né? Então você não sabe qual é o próximo passo. Aí você deixa ali na única página que você tem acesso, você sabe qual é a resposta. A partir do momento que veio diferente, você nem precisa estar no computador ali acompanhando. Você fala, tira uma foto, né? Um print ali para mim, depois eu vejo o que aconteceu. Aí eles vão ver, opa, é uma outra tela diferente, tá escrito isso, tá escrito aquilo, aí ele consegue programar o segundo passo. E logo, assim, ele vai tendo, a partir do momento que ele vai tendo sucesso, daqui a pouco ele consegue ter o robozinho completo, né? E são poucas páginas, né? Até no manual também tá escrito, tem um exemplo mostrando, né? Quais são as telas, em geral, por mais que seja personalizável, quais são os documentos que tem que colocar, as telas são mais ou menos ali 4 passos. Eu ainda não cheguei nem, assim, em todas as telas, né, Aham. mas Você está são tentando decifrar todo o sistema. você consegue pegar pelo manual, tá bem, essa parte da documentação é boa do sistema, Pois é, aham. aí vem a seguinte colocação que eu faço para ver como é que você pensa sobre isso. Que avaliação você faz? O sistema em si, então, seria bom, se ele permite tudo isso, quer dizer, você poder até marcar quem Tem entra em lista de contato e tudo. espera. E por que e os consulados não estão fazendo? Já estão deixando que o pessoal que usa o robozinho haja livremente. Nenhum simples CAPTCHA eles colocam para dificultar a vida dos robôs mais simples. Na tua concepção, por que isso, hein? É falta de conhecimento técnico, seria, ou alguma outra intenção velada atrás de tudo isso? Eu acredito, assim, do CAPTCHA talvez foi eles subestimaram, acho que a capacidade do pessoal ou superestimaram a própria capacidade, né. Então, assim, da parte do robô invisível, acho que eles acharam: vamos detectar facilmente uma anomalia, que é um robô, e vamos bloquear ele, né. Mas não acontece isso. Então ali teve, acho que algum dos 2 problemas, né. Ou achou que a solução estava muito boa, em alguns testes que eles fizeram, né, nós da área geralmente fazemos vários testes, mas você tem que se comprovar em campo né, se realmente se comporta como a gente esperou, né. E o segundo, então esse eu acho que é um ponto que eles poderiam melhorar, deixar habilitado o tempo todo, né. Falar assim: "Não, habilita aqui", e poderia, como é uma coisa sensível, poderia até ter CAPTCHA em vários momentos. Para fazer autenticação, onde você põe seu e-mail, a senha, já põe um CAPTCHA. Vai agendar ali, né, eles têm um recurso que eles tentam confirmar, que eles mandam por e-mail, né, um código, você faz todo o processo, entra, eu quero a data tal, e aí eles mandam um código para confirmar, assim como são as transações, às vezes, de banco, né, que vem um torpedo, um SMS, eles mandam por e-mail. Então isso já é uma dificuldade para o robô, porque ele tem que conversar com o e-mail, aí requer um conhecimento maior para o robô. Mas eles poderiam deixar, assim, com certeza o CAPTCHA o tempo todo. Agora, da questão do consulado não disponibilizar a lista de espera, aí eu não sei exatamente, né, assim, o porquê que Atenção. não disponibilizaram, né. Tá, mas eu refaço a pergunta, então, porque, na verdade, isso seria uma opinião tua apenas, Sim, né? isso, Mas veja exatamente. bem, se você estivesse do outro lado do balcão, isto é, lá dentro do Uhum. consulado, mesmo que o sistema não esteja disponibilizando, como agora, esta fila, você teria condições de checar quem é que andou tentando? Aí nessa parte, assim, do manual que eu consegui, ele não fala muito da parte, assim, gerencial de estatísticas, né, de quem tentou, então não sei, provavelmente deve ter, mas eu não sei se tem ou não. Se não tiver, eles conseguem, assim, sem muitas dificuldades, sem muito investimento, conseguir coletar, né. Toda vez que o Eduardo ali tentou uma vez, ir por um Aquele banco de P, quando tem aquele estatística. P, né? Aquele P ou Isso, ou a aquele quantidade P, geral, né, né? assim, até para tentar anonimizar os dados, ele não precisa colocar nominal, né, mas fala assim: "Ó, eu tive 100.000 usuários aqui, que a média de tentativa deles é 20 vezes por dia, né, ou 10 vezes, 20 vezes, né". Então é um número muito elevado, né, para um sistema de agendamento. Porque toda a ação dentro do computador fica registrada, né? Isso, exatamente. Você consegue registrar, você pode, algumas coisas você tem que pegar e fazer por conta, né, pegar e falar assim: eu quero medir isso". Então, Aham. assim, não sei se hoje já é medido, né, para os gestores da ferramenta,
mas é possível e não é algo assim complicado. Normalmente na área, na indústria, a gente até fala que tem que ser data-driven, né, orientado a dados, justamente para ter o sucesso do sistema, da ferramenta, entender o comportamento do teu usuário. Então seria uma, assim, da indústria atual, é quase assim que um pré-requisito, né? Então, você vai abrir para um sistema de agendamento, muito provavelmente você quer saber se ele está funcionando ou não, né? Então, aí tu precisa coletar essas estatísticas. Bom, Eduardo, de repente, na nossa conversa, você vai voltar a tocar nesse assunto, etc. Tal, comparativamente, etc. Tal. Uhum. Vamos entrar no nosso tema, então. Ah, legal. Você faz algumas sugestões ou sugere algumas coisas. Você fala que disse, inclusive, que a tecnologia, isto é, e a inteligência artificial poderiam resolver esse problema das filas. Como é que seria isso, Eduardo? Como é que você vislumbra essa tua ideia e como é que seria factível? Como é que seria possível? Ah, sim, não, é muito bom. A gente, né, eu tenho acompanhado bastante as conversas, né, e é muito legal que cada colega coloca né, isso daqui funcionava, né, um pouco na minha região, quando era assim, né, por exemplo, agendamento por família, são coisas que realmente, comparado ao que é hoje, assim, vão dar um pouco mais de vazão, só que o que eu consegui captar, assim, das conversas todas, é que a gente tem um gargalo humano, né, a gente chama na nossa área, assim, muito de gargalos, né, você identifica um processo, e aí onde que aquilo acaba segurando ali para não dar vazão, é um gargalo. Então, por exemplo, né, na própria página do consulado de São Paulo diz, né, são 20 milhões de descendentes de italianos, e aí eu não tenho a estatística, até foi comentado numa das últimas lives sobre isso, né, que a cada ano eles divulgam a quantidade de atendimentos e tal, mas se a gente colocar e dividir por esses 20 milhões, vão demorar muitos anos para a gente conseguir atender todo mundo, né? E a tendência é só aumentar. Por exemplo, só voltando ao ponto da minha família para exemplificar, né? Minha família é bem grande. Então, o meu bisavô veio lá de Mirano, né, do Vêneto, 30 minutinhos ali de Veneza, ele tinha cerca de 15 anos, e veio com os pais dele e com os irmãos, eram cerca de 10, 12 irmãos. Foram ali para a região de Ribeirão Preto, né, trabalhando na lavoura. Meu bisavô, ele teve também cerca ali de 10 filhos, veio a minha avó. Então, assim, se eu for pegar só por aí, já dá bastante gente, né? Claro, ali até o meu bisavô eram italianos, mas os descendentes foram grandes. Mas a minha avó também já teve 9 filhos. E aí meus tios, né, em uma média 3, 4 filhos. Então, assim, juntando, com certeza passa hoje minha família, assim, 200 pessoas fáceis. Né? Se todos quisessem, né, fazer o reconhecimento da cidadania, olha a demanda. E aí, fora assim, pegar de todos os meus tios-avós e, né, da família, assim. Então, seria realmente só da minha família, só desse núcleo familiar ali de 15 pessoas, né, um pouquinho menos que vieram, já tem com certeza mais de 1.000 pessoas fácil. Então, a gente sabe que o número, a tendência é crescer bastante. E não vai vencer, né? Se a gente, aumentei 25% dos funcionários do consulado, vai resolver? Se a gente fizer a matemática, não vai resolver. Então, quando a gente tem um problema assim, que o ser humano, ou vai precisar de muitos seres humanos para resolver, a gente tenta ver com tecnologia se é possível dar velocidade a isso, justamente para ajudar, né, com a mesma quantidade de ser humano, se consegue produzir mais. E como é algo complicado, assim, se a gente for ver, né, pegar uma certidão de nascimento, verificar, validar, quem é filho de quem, né, montar árvore genealógica, que são vários documentos, leva-se um tempo para fazer essa análise. E aí multiplicar por 20 milhões ou mais ainda, né, se juntar de todas as regiões, é um trabalho bem grande. E aí é onde entra a minha sugestão, né, hoje está muito comum até às vezes as pessoas vão abrir uma conta digital, né, e aí pedem para tirar foto do documento, e envia a foto do documento para o seu banco. Não é uma pessoa, um ser humano que vai olhar ali, por exemplo, a sua CNH, o seu RG e coletar os seus dados. E conferir que sou eu mesmo, ou mesmo eu tiro uma foto ali, né, do lado do meu documento para ver. Isso tudo é inteligência artificial.
Então, né, a inteligência artificial somado ao que a gente fala lá que é o machine learning, é o aprendizado de máquina. É o quê? Eles colocam várias, milhares, até milhões de imagens daquele tipo e ensina para o computador. Quando tiver esse desenho, isso daqui é um documento, esse daqui é um nome, esse daqui é uma data de nascimento. Assim, aí até voltando para o CAPTCHA é um recurso de inteligência artificial. Quando você fala que é um semáforo, ele identifica, falando, não, realmente nessa imagem, aqui, esses quadradinhos aqui, contém um semáforo. E aí são feitos treinamentos. Aí só uma curiosidade também, o Google, ele usou o que? Os seres humanos, a gente, né, o usuário, para treinar o CAPTCHA dele. No começo ele colocava lá o semáforo. O computador não sabia que era um semáforo. Aí você falava, isso é um semáforo, isso é um semáforo. Ele ia aprendendo, até que chegou um ponto que ele acertou. Então, qual que é a minha proposta, né? Hoje está bem comum, a gente tem cases de sucesso, não só esse exemplo que eu falei do banco, para pegar um documento que é um documentinho bem menor, claro, né? Um RG que é padronizado, a gente sabe que certidão de nascimento muda um pouco de cartório para cartório, o conteúdo, às vezes algumas são mais compridas, outras são mais curtas, mas qual que seria a proposta? Como eu comentei, né, assim, poderiam ter vários níveis de automação. Desde que a gente pensa, não, praticamente o ser humano faz pouquíssimas coisas, ou não, né? Então, assim, o primeiro nível que eu diria, para a gente ajudar a melhorar a fila, né? Como dar mais vazão à fila? Se hoje eu tenho que agendar só, por exemplo, no caso de Curitiba, se você tem toda a documentação, você pode agendar e eles vão validar ali quando você conseguir a vaga, né? Vão validar os seus documentos para dar entrada no processo. Então precisa ter uma análise ali inicial. O que a gente poderia fazer? Com a inteligência artificial, eu poderia simplesmente fazer o upload, né, das minhas certidões, de todas as minhas documentações, o computador ali, né, a máquina, analisar se estava coerente, extrair os dados, até eu poderia ainda para ajudar, facilitar, falar assim, ó, Eduardo, filho do Fernando, né, dar toda a minha árvore já, e ele comparar nos documentos se aquilo que eu informei bate, e montar ali aquela árvore, falar, ó, realmente está tudo certinho, e isso poderia ser o critério para conseguir agendar. Então, quem não tem a documentação completa não conseguiria agendar. Claro, pode ter falhas? Pode, né? Aí a gente teria que ter um mecanismo para contestar. Uma coisa quando a gente fala esse reconhecimento de documentos, né? A gente fala na acurácia, que o que é? Qual que é a precisão desse reconhecimento? Então o computador ele vai tentar ler e ele vai ter uma precisão, pode ser grande, pequena. Então qual que seria a acurácia necessária? 90%, 95%, né? Então talvez de 10 milhões ele conseguir 9 milhões de vezes reconhecer certinho, adiantaria muita coisa, né? E o que dá para fazer, além dele se retroalimentar, cada vez que vai ler um documento, todos podem ter uma supervisão. Você ainda pode delegar o ser humano para fazer a última conferência. Ele fala assim, ó, Peron, esse documento para mim está tudo ok, ó, nível de 95% de certeza que está tudo certo. Você ainda poderia pegar e conferir, não, realmente está tudo certo, dá ok. E conforme fosse passando o tempo, esse nível de acurácia, a tendência seria melhorar. Então, esse seria um primeiro ponto, né, para agilizar os agendamentos. Ó, essa pessoa tá ok para documentação, essa daqui tá ok, essa daqui tá ok, essa daqui tá ok. Então, não precisaria mais aguardar uma vaga, tentar, né, para dizer, mas a gente ainda continuaria com o problema de, assim, ainda precisa de uma pessoa conferir, né, agendar um horário para você disponibilizar, assim, ó, Eduardo, esse horário aqui a gente tem esse, tudo bem para você, né? Então, poderia ter uma certa lentidão. Conforme a gente fosse aumentando a acurácia e também desejando um nível maior de automação, a gente poderia falar assim, não, é uma acurácia tão boa, né? Ele acerta 90 e tantos por cento dos casos, que eu vou considerar como válido, eu nem vou precisar marcar para ele vir aqui. O sistema poderia reconhecer, validar, tá tudo certo, só me manda os originais. Me manda os originais. E aí, na hora de, por exemplo, ir lá para o sistema do AIRE, poderia passar por uma revisão ainda de ser humano, ou de repente até a gente poderia considerar que estava válido, mas não efetivado. O que eu poderia fazer? Pegar, aceitar os documentos, né? Poderia passar novamente lá com os originais, só para conferir, né? O que eu fiz ali pela internet, o que eu fiz fisicamente.
passa, ele escaneia e reconhece tudo novamente, vai automaticamente para o registro do AIRE, só que não fica como confirmado, fica ali um status pendente, manda para a Comune. A Comune seria uma revisão humana. E aí ela pega assim, não, tá tudo certinho mesmo, tá tudo ok, ou não, tá faltando isso, ou tá isso daqui, tá inválido. Mas dando o ok na Comune, né, ou mesmo assim, eu já adiantei bastante o processo, né, porque a pessoa não pegou fila, ela simplesmente fez a validação ali em um minutinho, mandou seus originais, aí, claro, isso a gente pode colocar como uma esteira de produção, só chega documento, passa pela máquina, escaneia e faz a segunda conferência dos documentos originais, já vai para o sistema, não preciso digitar nada, já vai ali, porque hoje o pessoal tem que digitar, cadastrar, né, e manda para a Itália. A Itália a gente vai ter a capilaridade, porque se no consulado é um funcionário, 2, 10, 20, quantas cidades tem a Itália? Com quantos funcionários cada comune? Então a gente tira o gargalo dos consulados e aproveita a distribuição da rede das comunes, né? Então, o meu iria lá para Mirano. Quantos funcionários tem Mirano? E nem todos vão para Mirano, né? Porque aí cada um vai para outra, para sua comune. Então, isso aumentaria a capilaridade e distribuiria a carga, né? Na nossa área de desenvolvimento, a gente fala isso, ó. Se eu tenho uma carga muito grande, eu tenho que dividir ela, né? A gente fala que até o nome técnico é fazer uma escala horizontal. Eu distribuo vários pequenos trabalhos, né, para quem pode. Então, no caso aqui, eu estaria distribuindo para a comune. Então, assim, essa seria a minha sugestão, né? Claro, a gente poderia fazer uma evolução ao longo do tempo, não acabaria inicialmente a fila de uma vez, mas poderia chegar a um nível que a gente automatizaria isso, e aí, assim, a comune confirmando, ó, tá tudo ok, vai lá no ar e automaticamente, ó, aquele registro tá ok. Tem que considerar que você fala nessa acurácia. A Uhum. acurácia também depende, não só do treinamento, mas também depende da qualidade da digitalização do documento, certo? Exatamente. E nós temos uma realidade aí que cada vez mais a tradução, que é, obviamente, com apostila e tudo, ela é digitalizada, tem isso já digitalizado, tudo. Quer dizer, isso tudo, na tua concepção, daria para juntar num balaio só e fazer o computador trabalhar e com isso ganhar em rapidez e mesmo com pouca gente, você dá uma produtividade bem maior. É uma Isso. proposta, essa seria a tua proposta, né? Você diz que isto, de certa forma, já está sendo usado no comércio, na rede bancária, por exemplo. Sim, Então, quando eles esse pedem, seja nos órgãos públicos brasileiros ou tá uma uhum. foto tua, quem vai conferir não é um elemento, não é um ser humano, então. Isso, se caso a máquina entender que não está com uma qualidade boa, uma suspeita, ele pode até mandar para um setor para uma conferência humana, mas como a maior parte do tempo ele acerta e deixa, né, eles confiam nesse nível, e se mostra que é confiável, você acaba delegando para ele. Uhum. Ou pode pedir coisas complementares, né, provas complementares. Um exemplo, né, Peron, infelizmente, hoje a gente ainda não tem a certidão de inteiro teor com o certificado digital, porque eu sei que um outro ponto que às vezes em comune tem problema, é assim, o documento não é muito seguro, esse que veio do Brasil, né, às vezes eles desconfiam, né, a gente já ouviu casos assim, né, mas hoje, pelo menos o breve relato, a certidão de breve relato, a gente consegue com o certificado digital, então você consegue comprovar com o documento que quem emitiu foi o governo do Brasil, que nem não teve alteração, não alteraram dados ali, né, o ideal, aí já entra um pouco na competência do governo brasileiro, né, Uhum. seria ter uma certidão inteiro teor também disponível, assinada digitalmente, que aí daria mais segurança ao processo ainda, né. Sim, mas essas certidões fornecidas pelo governo brasileiro, essa de não renúncia, etc., tal, essas já são digitalizadas, já são fornecidas, você imprime para E apresentar lá, ou isso. leva o PDF, porque ela já vem digitalizada e Com com assinatura. código de reconhecimento, não é isso? Né? Por exemplo, as minhas, como eu tô aqui em Blumenau e os cartórios, né, ficaram principalmente ali em Cubatão, interior de São Paulo, né, então o que que eu pedi? Eu fazia a solicitação via Blumenau, eles pediam para os cartórios, respectivos, então eles né, fazia assinatura digital nos cartórios de origem, mandava para cá e eles materializavam, então tem a assinatura ali do documento também, então é um processo que dá para fazer, assim, também.
A tua proposta vem no momento em que, inclusive, pelo que se sabe, os consulados todos passaram por um processo de digitalização de todos aqueles processos, isto é, o arquivo todo, hoje está tudo digital, quer dizer, eles parece que já meio que concluíram, quase todos os consulados concluíram esse trabalho. Quer dizer, você já está entrando, quer dizer, aí você dispensaria completamente e iria já diretamente para a parte digital, não é? De fato, os tempos, se não for hoje, não for amanhã, a qualquer hora vai ter que chegar nisso, né, Eduardo? Sim, exatamente. Estamos num momento propício, assim, um momento bom, né? Talvez 10 anos atrás não seria possível fazer isso por custo, né? Mas, Operon, interessante que, por exemplo, tem grandes players aí, né, que falam da nuvem, aqui eu vou só citar alguns como exemplo, mas não é propaganda, né, mas são os Não, maiores não, mesmo, né, a Amazon, o próprio sim. Google, a Microsoft, eles já te dão esses serviços, por exemplo, de documentos básicos, assim, RG e tal, eu nem preciso treinar, eles já estão treinados pela Amazon, pelo Google, então é só uma questão mais de utilizar. É claro, alguma coisa personalizada, aí você tem que treinar, mas eles te dão todas as ferramentas para você ter um treinamento rápido e assistido por ser humano enquanto for necessário até a acurácia aumentar, né? Então, assim, outros casos que a gente acaba não ficando sabendo, assim, porque não está no nosso dia a dia, são documentos, por exemplo, e eu já tive clientes que a gente fez isso, bancários, contratos bancários. Então, compra de energia elétrica, e cada um tem uma minuta diferente, mas tem alguns dados que sempre tem nos documentos, ou aquele banco sempre manda nesse padrão, outro banco manda um pouquinho diferente. A gente consegue treinar para reconhecer um contrato, uma minuta e extrair os dados que precisam. Sim, e já também tem, você pode treinar quer dizer, é uma pergunta que eu faço, quer dizer, o próprio sistema, se você não faz uma foto adequada, por exemplo, faz uma foto fraca ou distorcida, Uhum. etc., fora de foco, etc., ele já rejeita, ele pede para você fazer de novo, não é Isso, isso? ele te orienta, né? Se aproxima um pouco mais da câmera, afasta, ou não tá ok, vai para um ambiente claro, um fundo que não tenha outras imagens, um fundo branco. Então, assim, eles tentam tratar o dado na entrada, né? Justamente o que você falou, para melhorar a qualidade da imagem, para dar isso não afetar o resultado, né? Então, esse, assim, eu acho que seria um caminho que daria muita velocidade, né? Não é uma coisa que faz em um mês está tudo pronto, mas eu também não vejo algo assim colossal, né? Não, vamos precisar de 10 anos para implementar algo desse tipo, 5 anos. Não, eu acredito que, e até pensando nessa parte, né, pequenas evoluções, talvez para um agendamento, primeiro nível de teste, como eu sugeri, né? Não vamos automatizar até chegar lá na comune de primeira. Mas, para um agendamento, para validar os documentos, para deixar, né, até para ficar mais fácil, porque, vamos supor, apresento 15 certidões, 2 estão meio questionáveis ou a máquina não conseguiu ter uma precisão muito grande. A pessoa, quando fosse conferir, ela já iria direto nesses 2 documentos e olharia. Aí, por exemplo, não, tem uma irregularidade, ela já avisaria. Ou não, não, tá ok aqui, e tendo uma outra confiabilidade no restante do documento, ela poderia ter uma análise um pouquinho já mais tranquila, né? Mas ela poderia ser mais precisa. Então, assim, tem como a gente melhorar e tem outras ações que poderiam ser feitas, né? Por exemplo, um compartilhamento da base de dados entre os consulados do mundo inteiro até. Por que às vezes você tem que pegar, por exemplo, no meu caso, da minha família, tem primo meu que tem reconhecimento. Já conseguiu, ele precisou ir para a Itália fazer, né, o reconhecimento. Então tudo bem, está lá na comune, não está compartilhado, mas por que não compartilhar os dados? Então a minha avó é a bisavó dele, né, que ele é neto da minha tia. Então até a minha avó, que é o ramo comum, tá tudo certo, né? Se o governo ele já tem esses dados da minha avó, do meu bisavô, né? Poderia simplificar também essa análise. Eu não preciso mostrar toda a genealogia se eu já tenho um ponto validado, né? O Estado já está de posse daqueles dados, quer dizer, vai exigir de novo para cada um novo membro do clã, vai precisar documento igual, tudo igual. Quer dizer, na verdade, isso nos remete a um outro assunto, Eduardo. Você colocando dessa forma, com o conhecimento que tu tem e o que já ocorre nas grandes empresas, em outros setores,
parece que, bem, né? Mas por que não fazem? É tão fácil, né? Mas é aí que está a questão. Exatamente a pergunta que eu te faço é essa. Diante de todo o obstrucionismo que a gente tem assistido aí, com coisas muito mais simples na prática, de forma analógica, fica mais evidente, não? Que não há exatamente vontade política para atender todo esse povo que está na fila, ou que pretende entrar na fila. O que é que você diz disso? Eu concordo, assim, porque, como eu falei, né, eu reforço que eu acompanho vocês, né, é muito interessante, e a gente se identifica, né, porque é a nossa realidade, e até algumas falas, né, que o pessoal comentou de alguns cônsules, falam assim, não, eu vou priorizar, no meu consulado eu vou priorizar, por exemplo, emissão de passaporte, porque reconhecimento de cidadania, são 4 gerações, 5 gerações que deveriam ter cumprido o seu dever, e não fez, então, assim, diferenciando, né, um cidadão do outro, né, os reconhecidos e o não reconhecido. Eu entendo que tem uma questão histórica, e claro, não vou resolver isso da noite para o dia e deixar quem já tem, está precisando do passaporte para viajar, ser atendido, né? Mas aí eu vou pegar até o meu próprio caso, né? A minha família acabou se distanciando um pouquinho, assim, do vínculo italiano, por problemas familiares mesmo, né? Meu avô, por exemplo, ele era alcoólatra, então quando meu pai tinha 9 anos, ele acabou abandonando minha avó e minha família. Então, eu só vim saber que eu era descendente italiano quando era pré-adolescente, ali por volta dos 13, 14 anos, né? E meu pai não, meu pai chegou a morar com a minha bisavó, né? A avó dele, que tanto meu bisavô quanto minha bisavó eram italianos, dos dois. Então, ele conheceu, conviveu, meus outros tios, né, irmãos da minha avó, tal, mas por algum motivo eu particularmente, eu só vim descobrir depois. Eu sabia que eu tinha alguma origem, achava que até era português, eu não sabia direito, né, porque eu também tenho outras origens, né, Uhum. afrodescendente, tenho várias origens indígenas, então eu sabia que tinha uma coleção de origens aí, mas eu não sabia exatamente, embora eu sou palmeirense, meu pai é palmeirense, então já tem uma ligação, assim, no futebol, mas aí, onde que eu quero chegar? O meu tio, como eu soube, né? O meu tio, irmão caçula do meu pai, ali por volta do ano 2000, ele falou assim: não, a gente tem direito, né, ao reconhecimento da cidadania e eu vou fazer. E aí era lá em São Paulo, e aí naquela época ainda poderia ser por núcleo familiar. Aí ele falou assim: umas 30 pessoas aqui, e já naquela época já demoravam 10 anos. Uhum. E aí foi quando eu comecei a entender, e para mim eu só entendia que só era possível via consulado, né? Eu não sabia que tinha outras formas de obter a cidadania, né? Ou indo à Itália, ou via judicial. E aí o que que acontecia? De vez em quando eu acompanhava e olhava o processo do meu tio. Tá, ainda estão chamando ainda de 5, 6 anos anteriores. Aí eu esquecia um pouquinho. E aí daqui a pouco passava e esquecia. E eu trabalhei em São Paulo capital, 10 anos. É muito comum ali na Baixada Santista, quem mora na Baixada Santista, subir a Serra do Mar, vai até São Paulo capital e volta no mesmo dia ali para trabalhar. E por uns 3 anos eu trabalhava na Paulista, na região da Paulista, eu pegava o fretado, né, o ônibus que ia descer lá para a Baixada Santista, em frente à consulada italiana de São Paulo. Por 3 anos eu estava ali, né, aí nessa época eu já sabia, né, de Uhum. toda a minha história ali, mas e o meu tio que foi o desbravador, né, demorou para achava que antes era Milano e era Mirano, a cidade, então levou uns 2 anos para conseguir a certidão do meu avô, enfim. Mas qual que é o ponto? Eh, Meu tio simplesmente passou tantos anos que quando chamaram, foi uma sexta-feira: "Ó, você precisa vir entregar segunda". Ele ele desistiu, eu falei: "Não, agora não vou, não, nem posso ir segunda-feira, estou trabalhando e tal". E perdeu, e aí como eu acompanhava só de vez em quando, uns 3 meses depois eu vi, né, que tinha passado a época, né. Então, assim, a questão do às vezes quando fala: a família deveria ter reconhecido, tal", eu era menor de idade. Então se tudo tivesse corrido como deveria, eu, os meus primos, a gente não precisaria estar entrando na fila agora para ter o Uhum. reconhecimento. Então a geração anterior à minha teria conseguido o reconhecimento e nós consequentemente também, né. Então não é apenas, assim, às vezes porque a família não cumpriu seus deveres como cidadão, né. Por exemplo, meu bisavô ali, talvez ele não nem soubesse mesmo, né, minha bisavó era analfabeta ali, você vai vendo ali as certidões, você vai reconhecendo a história da sua família, né.
talvez minha avó não soubesse também direito, enfim. Mas ali a outra geração sabia. Ela tentou, meus tios tentaram e não conseguiram, até que desistiram pela morosidade. Então, e alguns primos estão nesse processo novamente, né? Então, eu vejo que é um problema que se arrasta há muito tempo, e aí uma frase dessa me mostra que falta um pouco de interesse, né? Assim, não é apenas delegar para a gente, falar assim, a gente pode ter tido a nossa responsabilidade de não ter cumprido o nosso papel como cidadão, mas a gente também não tem condições de cumpri-lo, né? E o Estado está devendo. Né? Os prazos se prorrogaram, aumentaram para 2 anos, só que você não consegue, né? Eu complementaria, e quando você diz falta de interesse, e você é leve nas colocações, eu colocaria também falta de conhecimento um pouco, porque, obviamente, alguém vem do primeiro mundo lá e chega aqui e pensa, não pode julgar com a mesma régua, as coisas aqui aconteceram de forma diferente, teve uma história toda para contar, houve até proibição de falar a língua, houve perseguição na época da guerra, e tudo, então não dá para vir aqui com esse argumento feito e achar por aí, né? Vamos voltar à questão, então, ali Sim, exatamente. do nosso tema. Você com os recursos que você imagina, hoje tem os consulados, você, inclusive, demonstrou que conhece até o funcionamento um pouco dietro le quinte, quer dizer, o que eles não poderiam estar fazendo e não estão fazendo com o pré-nó também, por exemplo. Para implementar uma situação dessa de mais digital, mais atribuindo a carga maior do serviço à inteligência artificial, você chegou a falar em tempo aí, você acha que isso seria possível, tendo que já digitalizar os arquivos, agora seria... Você acha que isso seria... Quantos anos levaria para você entrar, afinar a viola, vamos dizer assim? Assim, sendo razoável, né? Eu acredito, assim, para ter um nível de acurácia ideal, né? E até para o que eu recomendaria, né? Como um tecnologista, assim, seria realmente acompanhado de uma revisão do ser humano, né? Então, talvez no começo não mudaria tanto na prática, né? Porque você ainda estaria vendo, mas eu colocaria, assim, um projeto para de 6 meses a 1 ano. Pelo menos aquele que eu falei inicial para validar os documentos no começo, tal, para não ter que, seus documentos estão ok, e você pode agendar a fila, né? Até, assim, estou sendo bem conservador, até, porque daria para ter prazos menores. Aí só um exemplo, né? Ainda não está assim no grande público, mas já tem se conversado muito, é um tal do chat GPT, né? Assim, ainda não falaram muito, né? Já ouviu falar, né? Sim, sim. Incrível. Eu peguei, o que eu fiz? Eu peguei a certidão de nascimento da minha avó e alterei os dados, né? De pai, mãe, mas escrevi até com os erros, assim, ou erro de português, ou português antigo mesmo, né? De 1920, ali, alguma coisinha. Foi a época que ela nasceu. E falei assim, vou dar do jeito que tá, não vou melhorar, colocar um português atualizado, nada, para ver o que acontece. Eu posso até em outro momento demonstrar aqui, né, ou mesmo, ou né, quem está nos ouvindo pode entrar ali também e experimentar. E eu coloquei, certidão de nascimento e fiz as perguntas, né, para lá um formato de bate-papo, então você faz as perguntas. Eu falei assim, me extrai o nome da pessoa, a data de nascimento, o nome dos seus pais, paterno, seus pais, o nome dos avós maternos, avós paternos, qual é a cidade que ela veio, né, nasceu. Coloquei o texto ali, 5, 2 segundos, tava ali o resultado, extraiu tudo certinho, sem nenhum erro. Aí eu falei assim, agora faz para minha árvore genealógica. Ele fez até forma, era texto, mas uma forma um pouquinho do gráfico mostrando, esse daqui é filho desse, que é filho desse, e do outro lado da materna também, esse daqui são os avós, eles são esses, esse. Esse demorou um pouquinho mais, confesso que demorou uns 40 segundos para ele digitar tudo e mostrar. Mas, assim, o ChatGPT, ele é um sistema de inteligência artificial genérico. Ele não é especializado em ler certidões de nascimento, extrair, fazer árvore genealógica. E ele já, claro, a gente não sabe exatamente quanto tempo eles ficaram treinando, mas vê o resultado como é instantâneo, assim, né? Assim, né? Depois que ele está bem treinado,
ele não cometeu nenhum erro, pelo menos nesse exemplo. Eu não coloquei todas as certidões e fiz ele fazer um vínculo entre todas as certidões, né? Mas assim, eu não sei dos grandes players que eu citei, se ele já tem modelo treinado específico para certidão de nascimento. Outros documentos, CPF, RG, esses tipos de documento já tem, então seria a questão assim, de um mês, 2 meses, colocar para rodar. Mas assim. Peguemos, por exemplo, uma empresa que faz tradução, as traduções hoje, somente os mais antigos, aí estão usando a velha, algum tem ainda usando a máquina de escrever, esses estão Sim. condenados aí a desaparecer os tradutores juramentados, né? Hoje, por exemplo, tem uma empresa que, inclusive, patrocina a tradução da revista ICM, que é o IUTAB, é um sistema de inteligência artificial que foi treinada com todos os textos da revista para traduzir. Claro, tem supervisão humana. O Cláudio Piacentini, lá na Itália, ele revisa tudo, ele passa tudo, porque, na verdade, são textos muito díspares, e isso nós estamos falando não de certidão de nascimento. Agora, por exemplo, essa mesma empresa, eu sei que tem um lado da parte de tradução, hoje é feito tudo automatizado, quer dizer, ela já tá acostumada, treinada para a terminologia usada, por exemplo, nos cartórios, no Brasil e tudo tal, sem problema nenhum, né? A única coisa que eu te pergunto seria o seguinte, isso implicaria em custo, equipamento adicional por parte dos consulados ou não? Uma primeira questão. A segunda é a seguinte: nós estamos falando de sistemas abertos, aí o Google, esses todos aí, e que, obviamente, enfrenta o óbice da lei da privacy da comunidade europeia, que não, inclusive esse troço do WhatsApp trombou com isso, né? Os dados eram remetidos para os Estados Unidos, e aí contraria a norma europeia, né? Nós teríamos, no âmbito europeu ou no âmbito italiano, nós teríamos recursos para isso? Sim, mesmo contratando algum desses players, né, por exemplo, a AWS, né, que é a empresa de nuvem da Amazon, ela tem um data center, né, não é só um, né, que eu estou simplificando, né, mas é um conjunto de data center, que eles chamam de região, é uma região física ali, que é na Itália, em Milão. Então, por exemplo, eu tenho solo italiano, se precisasse, né, por guardar ali os dados, eles poderiam utilizar. E o Então, que vai assim, para Milão fica em Milão, não vai para os Estados Unidos, não né? vai para os Estados Unidos, só fica ali naquela região. Então, assim, esse é um exemplo, né? Tem outras regiões dentro da União Europeia, então respeitaria, né, o tratado, e não só a Amazon, né? Também a Microsoft, Google, A eles Amazon tem no também Brasil também, não? têm em São São Paulo, Paulo, né? região em São Paulo. Isso, exatamente. E eles são bem compliance com essa questão, né, das normas, tem várias certificações para garantir a integridade, que ninguém acessa. E não é uma coisa da indústria mesmo, né? Porque, por exemplo, hoje eu trabalho numa empresa que é uma fintech. Então a gente movimenta dinheiro, tudo, e tem todas essas questões. Então tem certificações, PCI, por exemplo, que usa em cartão de crédito, onde vai guardar para não. E esses provedores de nuvens, todos eles são certificados. Então, assim, eu não sei se eles têm uma infraestrutura própria, pelo que eu vi, parece que sim. Né, o governo tem o seu próprio data center. Então, você consegue tanto treinar, digamos assim, vamos chamar de em casa, né, com a estrutura deles. Claro, aí tem que ver como eles dimensionam os recursos computacionais. Se tem, talvez, não tem, a gente está usando todos os recursos disponíveis na nossa rede. Aí precisaria de um investimento, mas geralmente sempre tem algum equipamento que está um pouquinho mais ocioso, ou conseguiria, né? A gente nunca trabalha no limite da capacidade, né? Então, normalmente poderia acomodar algo do tipo. Ou esses players, eles têm, por exemplo, um equipamento que ou você pode rodar na nuvem deles, que a gente chama de nuvem pública, né? É tudo restrito, mas é compartilhado com algumas pessoas, tem algumas coisas que você pode querer exclusividade, ou até mesmo eles colocam equipamento dentro do seu data center para processar. E aí você ganha todo o ferramental deles, a facilidade de treinar, essa parte, né, de integrado, então vou disponibilizar para o meu público final e faço todo o fluxo ali de aprovação, né? Então o funcionário consulado vai ter que aprovar o que a inteligência artificial apontou.
né? Então, eles fazem já a ferramenta integrada. Então, assim, eu coloquei ali de 6 meses a 1 ano, por conta que não é simplesmente só treinar a inteligência, né? Então, pode ter uma questão de aquisição de equipamento ou não, né? Eles vão ter que olhar ou para o data center ou fechar algum parceiro, aí, geralmente, essa parte mais burocrática de, você atende essa lei, não atende, regra de contrato, né? E, às vezes, até decidir qual provedor que vai, eu vou para o Google, vou para a Microsoft, eu vou para a Amazon, né? Ou um outro, né? Existem outros também. E tem a questão de treinar o modelo em si, então, né, precisa pegar os documentos, treinar. Como eles já têm a base, os dados lá, igual você comentou que tem digitalizado, isso é ótimo. Então, eles têm a fonte para poder treinar, né? Ele já sabe, e aí o treinamento é simples assim, você já sabe o resultado, se está válido ou se está inválido, e você fala para ele, mede isso. Aí ele vai lá analisar. Analisou, tá errado. Aí você vai falar, não, isso daqui tá certo por causa disso, disso, o nome tá um pouquinho diferente, mas é tolerável. Você começa a ensinar ele, e aí até que ele te dê a resultado, né, você fala assim, para essa entrada, eu espero essa saída, e ele vai falar, não, essa saída tá igual, né? Então, aí eles faria a integração ao Prenotame, por exemplo, né? Poderia utilizar, não precisa mudar. Hoje já é o sistema que já tem, né? A gente já está cadastrado lá, a gente pode fazer o upload de documentos, né? Então, assim, são funcionalidades que o Prenotame já tem. Aí teria que só pegar e adicionar essa análise. Então, tem a parte do treinamento e como incorporar no fluxo do Prenotame, né? De fazer análise, dar os OKs ou as reprovações, se for por supervisão, mandar para as pessoas do consulado específico daquele território, o meu Curitiba, o pessoal revisar, e a partir do momento que tiver uma acurácia boa, essa parte eu confio agora na inteligência artificial, vou deixar só para as exceções que eu reviso. Vou adiantando as etapas, né? E aí talvez na minha sugestão, né? Pode ter outras variáveis que eu não estou vendo, né? Mas poderia chegar até aquele ponto que eu comentei não, deixa a revisão humana para a comune, né? Ou um pouquinho antes de mandar para a comune, já está tudo ok, só faça aquela última conferência, certo? Porque aí não deveria, teoricamente, levar tanto tempo, né? Mas você, né, diminui o desgaste da pessoa ir até o consulado, aí tem aquela parte de você parar, receber a pessoa, acompanhar, tal, e você só fica ali nos documentos, né? Assim, aí você acaba conseguindo no mesmo dia, com o mesmo número de funcionários, mesmo nessa revisão, atender muito mais gente, né? E aí a minha sugestão talvez fazer por núcleo familiar mesmo, né? Aí então tem várias formas de otimizar, de vez fazer uma análise isolada, faz familiar, você já tem certeza que aquele ponto na família está ok, analisa dali para baixo, né? Não toda a árvore, né? Que é um desperdício, você está analisando coisa que você já sabe que está certo, né? Então, seria algumas sugestões, né? Eduardo, eu confesso, como fã da tecnologia, eu gostaria de ver você fazendo essa exposição lá para o Ministério delle Affari Esteri, para convencer aquele povo lá, porque eu estou convencido de que o problema não é falta de recurso, não é falta de. É apenas questão de vontade política para resolver a questão. Como você disse, quer dizer, falta gente, porque agora o argumento é esse: falta gente. Então, vamos partir para a tecnologia, vamos resolver o problema. Quer dizer, com esse mesmo volume de pessoas que está aí, você pode produzir muito mais adotando ajuda da inteligência artificial, como você coloca, né? É uma grande proposta. Eduardo, eu vou fazer o seguinte: nós já estamos aí com quase 1 hora de conversa. Eu vou deixar a palavra livre. Eu te interrompi diversas vezes, talvez você tenha mais coisas para dizer. Fica aí para você falar o que eu não perguntei ou o que você acha importante dizer. Então, tá bom. O primeiro ponto, assim, agradecer mais uma vez a oportunidade, né? Para mim está sendo assim além de um desabafo, né, assim, representando esse tanto de milhões de pessoas, talvez representando até aqueles que ainda não sabem, né, que também são cidadãos italianos, que têm uma história. É um processo muito bonito, né, porque eu sempre gostei da história da minha família, assim, tentei procurar, mas às vezes, por algum motivo ou outro, você acaba, ou a pessoa não toca no assunto, ou enfim, mas então pude descobrir algumas coisas, né, como um pai de família que meu bisavô enfrentou, né, que com a minha bisavó ela já era a segunda esposa, perdeu a primeira esposa muito cedo, né, com 4 filhos pequenos. Então, assim, são detalhes que
que ficam, né, assim, mas é um resgate muito legal da história da sua família. Tive a oportunidade ano passado, né, de ir lá em Mirano, conhecer a cidade do meu bisavô, então me senti em casa, né, então, assim, foi muito interessante a experiência, minha filha pequenininha esteve lá com a minha esposa, né, passamos uma semana, foi muito bom. Não, acabei não encontrando nenhum parente lá, mas descobri uma parente daqui de São Paulo, que ainda não conhecia, né, então, foi uma jornada, assim, muito muito boa, só que você fica, ao mesmo tempo, por esse problema, operacional, vamos chamar assim, desmotivado, né, de acabar, falar assim: "Ah, não vale a pena, tal", independente, né, que às vezes, né, nas conversas fala: "Ah, qual que é o propósito, e tal", eh, então acho assim, são muitas pessoas, na minha visão, a tendência é dar uma piorada, porque mais pessoas estão nascendo, por mais que, né, daqui a alguns anos a taxa de natalidade possa diminuir, mas ainda serão muitas pessoas, mas realmente a gente fica com essa sensação que é como se eu falasse: "Ah, não queria que vocês existissem, não sei por que que vocês existem", né. Então a gente é tratado, assim, de escanteio, eh, no Brasil é uma comunidade grande, né, tem muitas pessoas, e acho que né, são pátrias irmãs, né, então acho que podem ter outras saídas aqui até melhores do que eu dei, que talvez se fizesse a parceria a Itália com o governo brasileiro, acho que o governo brasileiro não se negaria. Uma coisa que eu não comentei, né, assim, eu tive muitos anos também de vida pública, né, na minha carreira aqui, então trabalhei no Serviço Federal de Processamento de Dados, então, desde lá quando eu entrei em 2006, já era um viés do governo de digitalizar. Eu sei que a gente também tem problemas, né, como cidadão brasileiro, em muitas coisas burocráticas, mas tem evoluído ao longo do tempo, e eu acho que poderiam ter muitas parcerias. Então eu me sinto lesado, né, como cidadão italiano não reconhecido ainda, não é por falta de vontade, o dinheiro às vezes é muito grande, né, que você fala assim: "Ah, vou para uma saída mais rápida", mas não deveria, né. Já é um valor, se for ver, caro que a gente paga ali no consulado, né, os 300 € comparado ao que você gasta na comum, né, os 18 €, claro, não estou falando de moradia, daí são outros pontos, né. Mas já é um valor significativo, assim, para ter um serviço de qualidade, e a gente não está tendo, negado, e aí às vezes a pessoa entra no desespero e tem que, né, eh, apelar para companhias que aproveitam, digamos assim, as dificuldades para te gerar uma facilidade, né, não estou entrando em critério se deveria ou não, né, ter ou não, mas acabam utilizando. Eu acho que a tecnologia é uma boa parceira, né, a gente tem visto vários cases, assim, de sucesso em várias áreas, então, né, bancos tradicionais têm adotado, não uma questão, eu sei que para o governo é uma instituição grande, leva-se um tempo, né, para se movimentar, se atualizar. A gente brinca na nossa área, fala que é um transatlântico, né, para mudar de direção é um pouquinho difícil do que uma lancha pequenininha, né, as startups aí, que às vezes traz coisas revolucionárias, mas acho que tem toda a condição, né, eu acredito, né, no conhecimento tecnológico dos italianos, né, lá na Itália também, né, tem ótimas universidades, o governo com certeza tem vários funcionários capacitados, né, também tem empresas parceiras que ajudariam, e eu acho que num pequeno prazo, comparado a 10, 12 anos, assim, né, de enfrentar a fila e nunca muda, né, o que eu comentei, em 2000 já era assim, 20 e poucos anos, quase 25 anos se passaram e continua assim também, né. Então investimento talvez ali de alguns meses ou até um ano, mas que se refletisse a chegar em pouco tempo, né, 2, 3 anos, zerasse a fila, seria maravilhoso. E eu agradeço mais uma vez a oportunidade, porque quem sabe possa tocar no coração, né, das nossas autoridades italianas, algo do tipo, e outras pessoas não vão precisar passar pelo que eu estou passando e tantos outros já passaram, né, até mesmo desistirem, né. Acho que para a Itália é uma perda isso daí. Alguém que, por qualquer motivo, né, como você comentou, da guerra, pode ter perdido um pouco o laço, mas quer se reconectar, mas o governo não, falou assim: "Não, vou manter distante", né. Então acaba vindo um pouco de tristeza por conta disso, mas eu acho que é bem reversível, falta só vontade.